Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de parasitologia. Nossa segunda aula falaremos sobre taxonomia. Falaremos sobre as regras internacionais de nomenclatura científica. Por que devemos escrever de maneira correta o nome dos parasitos? Na aula passada, vimos alguns conceitos próprios e a definição de parasito e parasitismo. Parasitologia, portanto, é o estudo dos parasitos. Na aula de hoje, então, veremos as regras internacionais de nomenclatura científica. Como vimos na aula inicial, os seres vivos vivem no ambiente em estreita relação com outros seres. Eles estabelecem entre si condições capazes de manter a sua sobrevivência, seja utilizando outros seres de maneira benéfica ou até maléfica. A finalidade dessa inter-relação, dessa intimidade, é a busca de melhores condições de vida. Alguns seres buscam alimento, abrigo, entre outras coisas. Essas associações, como nós vimos na aula passada, podem ocorrer entre indivíduos de mesma espécie e de espécies diferentes, reforçando então que a relação que falaremos daqui por diante é a relação de parasitismo, uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, chamada interespecífica. A palavra parasito, como vimos na aula passada, é de origem grega, significa de maneira simples um ser que se alimenta do outro. Então, a base da relação do parasitismo se dá principalmente pela nutrição, uma relação de dependência nutricional. Parasitismo, portanto, é uma associação essencialmente unilateral, íntima, lenta, direta e estreita entre duas espécies que determinamos. O próprio parasito, que vai tirar proveito, e o hospedeiro, que será aproveitado. O hospedeiro é indispensável ao parasito que vive às suas custas. Portanto, ele é peça fundamental para que essa relação exista. Essa associação é de natureza nutritiva, mas o parasito, além da nutrição, além do material para sua alimentação, também retira do hospedeiro local de abrigo, segurança e ambiente. O que distingue o parasitismo das outras relações é o grau de dependência metabólica, ou seja, o metabolismo do parasito é vinculado ao metabolismo do hospedeiro. O parasito não vive se não existir o hospedeiro. Ok? Então, reforçando, parasito é um ser que se alimenta de outro, é um ser que se aproveita de outro. Quem é esse outro? É o hospedeiro. Então, de maneira informal, o parasito é um malandro e o hospedeiro é um mané. O parasito se aproveita e o hospedeiro se dá mal. Ok? Portanto, vimos que o hospedeiro definitivo é aquele que vai albergar o parasito na sua fase madura, na sua fase adulta. Então, o hospedeiro que tem o parasito na fase adulta ou maduro, sexualmente falando, é o hospedeiro definitivo. Ou também aquele hospedeiro que abriga o parasito quando ele tem atividade sexual. Exemplo, a Taenia solium, que muitos já ouviram falar como solitária, que é seu nome vulgar, tem o ser humano como hospedeiro definitivo. A Taenia solium adulta é encontrada no intestino delgado do ser humano. Já o hospedeiro intermediário é o que apresenta o parasito em sua forma larvária ou intermediária, ou uma forma que não a adulta ou a madura. Ou ainda, se falarmos de protozoários parasitos, na sua forma de fase de reprodução assexuada. No mesmo exemplo, a Taenia solium, a sua forma larvar, fica albergada na musculatura do suíno. É o Cysticercus celulose. Essa forma larvar fica no suíno.
E a nomenclatura dos parasitos? E o nome que damos parasitos? Por que temos que fazer e utilizar regras? E as regras que nós vamos utilizar são as regras internacionais de nomenclatura científica. Essas regras internacionais servem não só para os parasitos, que vamos falar nas nossas aulas, mas também para outros seres também considerados parasitos, como fungos, bactérias e vírus. Aqui falaremos de protozoários, os metazoários, e não falaremos de vírus, fungos e bactérias. Falaremos também de vermes, falaremos de insetos, falaremos de ácaros, parasitos maiores, com exceção dos protozoários. Por que utilizamos então? Vale ressaltar que a taxonomia, tax, ordem, nomo, lei, é uma ciência que estuda a diversidade biológica, ou seja, as variações existentes, as mudanças e evoluções entre os seres vivos, nos diversos níveis de organização biológica. Podemos dizer que existem 5 reinos. Na verdade, existem várias formas de se classificar, vários tipos de classificação. Vamos usar os mais aceitos mundialmente, onde nós temos ou podemos compreender 5 reinos. O Monera, com seres procariontes ou procarióticos, aqueles que não têm núcleo, que não têm organização celular, como algas e bactérias, organelas sem membrana. O reino protista, dos seres eucariontes ou eucarióticos, que tem núcleo, que tem organização celular, que tem membrana nuclear. O protozoa, com organelas celulares. O reino fungi, sincial, sem limite definido entre as células, como os fungos. O reino plante, os metafitas, as plantas. E o reino animalia, os animais, o metazoa. Ok? Então esses são os níveis superiores da nossa taxonomia. Os maiores grupos são os reinos. A taxonomia proposta no século XVIII pelo sueco Carl von Linné, em 1735, é a que nós vamos seguir, que se baseia na filogenética. Carl von Linné, que não é o Linneu da grande família, mas nós chamamos ele de Carlos Linneu ou Linneu, aportuguesando, abrasileirando o nome dele, elaborou um sistema de classificação universal, denominado Sistema Binominal de Nomenclatura ou Sistema Nature, na qual a unidade biológica básica de classificação é a espécie. Lembrem-se desse ponto, desse termo, espécie, utilizando o grau de parentesco evolutivo, por isso filogenética. Aqui vemos a figura, uma pintura de Carl von Linneu, do século XVIII, e o Linneu, que não é o Linneu, tá? Mas é médico veterinário, cabe ressaltar a vigilância sanitária de maneira fictícia. No sistema de Linneu, a unidade básica, como falamos no slide anterior, desculpe, é o ponto que vamos utilizar principal. A partir da espécie, vamos categorizar outros grupos, obedecendo uma hierarquia, como eu falei anteriormente. O ponto superior são os reinos. Isso vai servir para nós não utilizarmos nomes vulgares. Cada país ou região tem seus próprios nomes para os animais comuns. Por exemplo, macaco na Alemanha é chamado de F, na Inglaterra, Estados Unidos, de Monkey, na Itália, de Simia, na Polônia, de Malpa, Singe na França e Mono na Espanha. Ou seja, se eu perguntar para um inglês se ele conhece macaco, ele vai me olhar com cara de bobo, porque ele não vai entender. E se ele me perguntar, do you know monkey? Pode ser que eu não entenda o inglês. Então o nome vulgar é adaptado para cada língua. A gente vai utilizar a taxonomia, as regras internacionais de nomenclatura, para que não haja confusão. Em diferentes regiões, uma determinada espécie é designada por diferentes nomes. E há diferença também entre nomes de machos e fêmeas, indivíduos jovens e adultos. Então a nomenclatura científica vai vir para nos ajudar a fazer uma
comunicação universal. Um exemplo prático aplicado na parasitologia. Muitos aqui já ouviram falar da lombriga, nome vulgar do Ascaris lumbricoides no Brasil. Então, se alguém teve Ascaris lumbricoides quando era mais jovem, quando era criança, teve a lombriga parasitando possivelmente seu intestino delgado, a luz do intestino delgado. Então, no Brasil falamos que a pessoa tem verme ou lombriga. Em Portugal, falando mesmo português, mas o português em Portugal, lá se chama o verme de bicha. Então lá falaríamos, a pessoa tem uma bicha dentro dela. E isso pode gerar confusão no português do Brasil, porque bicha pra gente tem um outro significado. Ok? Então, nas regras internacionais de nomenclatura, vamos utilizar os nomes científicos para evitar confusão na designação de seres vivos, e com relação a essas diferenças, adotamos regras para nomes científicos, que são as regras de nomenclatura internacional. Essas regras se baseiam no caráter biológico. Todo ser vivo apresenta uma série de detalhes morfológicos, anatômicos, funcionais, fisiológicos que os caracteriza. Cada um desses detalhes é um caráter biológico. Vamos ver também que existe ainda subespécie ou raça, que é um grupo de indivíduos que apresenta dentro de uma espécie, como eu falei anteriormente, nossa unidade básica, alguma característica particular, hereditária. Por exemplo, aplicado de maneira prática na medicina veterinária. Canes familiares, a espécie do cão, do cachorro. A raça, então eu tenho cães da raça Pitbull, da raça Labrador, da raça Rottweiler, da raça Boxer, que são subespécies, mas são todos da mesma espécie. Todos têm condições de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis porque são da mesma espécie. Porém, tem características particulares quanto ao tamanho, pelagem, conformação do esqueleto. Isso é a raça ou subespécie. Espécie é a unidade biológica para a classificação. É o conjunto de indivíduos que são semelhantes, tanto entre si quanto seus ascendentes e descendentes, são férteis entre si, ou seja, podem copular, reproduzir, gerar descendentes, e essa prole, esses descendentes têm que ser férteis. Duas espécies diferentes entre si não cruzam, ou seja, não reproduzem, não geram descendentes férteis. Na verdade, podem cruzar, mas não vão gerar descendentes férteis, não vão gerar prole fértil. E gênero é o grupo formado por várias espécies que possuem caracteres em comum. Um gênero pode ter uma, poucas ou numerosas espécies. Gênero, portanto, o gênero é o nome uninominal, é um substantivo latinizado, nominativo, singular e sempre escrito com a letra maiúscula. Professor, por que latinizado? Por que utilizar o latim? Porque o latim é uma língua morta, ele não sofre alteração. Por exemplo, no português nós tivemos uma revisão ortográfica, a 8ª revisão ortográfica, alguns anos atrás, em que foi retirado, por exemplo, o uso da trema, foi retirado algumas regras de acentuação, então há sempre uma dinâmica de correção da língua portuguesa. Já o latim não, nenhuma nação usa como língua pátria, por isso ele é utilizado nas regras internacionais de nomenclatura. Espécie é o nome em latim ou latinizado, binominal, escrito em letra maiúscula. O nome da espécie é sempre formado por duas palavras, cuja primeira representa o gênero, que é uninominal, e a segunda junto com a primeira espécie. Subespécie é o nome do em latim ou latinizado trinomial, escrito em letra maiúscula, seguido imediatamente do nome da espécie. Tudo bem? Então temos gênero, espécie e subespécie. Ressaltando, espécie é o grupo de indivíduos com maior número de características em comum. Característica morfológica, anatômica, desenvolvimento embrionário, ascendência, descendência, número de cromossomos e etc. Geneticamente, genotipicamente e fenotipicamente também. Que em condições naturais possuem capacidade de trocar esses genes através da reprodução, gerando descendentes férteis.
Isso é importante na determinação da espécie. Portanto, o conceito proposto por Linneu, o sistema Nature, é um sistema para classificar os seres vivos em que se utiliza o nome chamado científico em vez do nome popular, em vez do nome informal, em vez do nome vulgar. Esse nome científico, para ser usado mundialmente, globalmente, segue algumas regras. São provenientes do latim ou devem ser latinizados. A nomenclatura de uma espécie sempre é binominal, 2 palavras para espécie. O primeiro nome, a primeira palavra da espécie refere-se ao gênero, deve ser escrito com a primeira letra maiúscula. O segundo nome é o epítopo específico, deve ser escrito com letras minúsculas. Portanto, o nome científico deve aparecer diferente do restante do texto, de preferência em negrito, itálico ou sublinhado. Quando eu escrevo à mão, eu sublinho, porque eu não consigo escrever em itálico ou negrito. Quando eu digito no computador, eu dou preferência pelo itálico, mas eu posso também fazer em negrito ou sublinhado. Algumas pessoas usam também entre aspas, tá? Mas deve ser escrito diferente do restante do texto. Isso é obrigatório na regra de nomenclatura científica. Então vamos a alguns itens que são padronizados. O nome de algumas categorias tem terminações padronizadas. A gente vai relembrar a hierarquia das categorias. Por exemplo, superfamília termina com sufixo oideia. Família termina com sufixo idai. Só que se escreve idai, mas se fala ide. Fonema AE no latim nós falamos e, ide. Subfamília, sufixo ine. E tribo, sufixo ine. Então, superfamília, família, subfamília e tribo têm sufixos pré-definidos. Além disso, se desejarmos descrever junto com a espécie o autor, quem descreveu essa espécie, quem descobriu, seu nome deve aparecer em seguida do termo binominal, sem qualquer pontuação. A data em que ele descreveu a espécie em questão vem após seu nome, precedido por vírgula. No exemplo abaixo, observamos o médico Carlos Chagas, brasileiro, no século XX, no ano de 1909, descobriu o protozoário que causa o mal de Chagas. Nomeou esse protozoário de acordo com as regras internacionais de nomenclatura científica. Deu a ele o nome de Trypanosoma cruzi, sendo Trypanosoma o gênero e Trypanosoma cruzi a espécie. Carlos Chagas quis homenagear seu professor, seu mestre, Oswaldo Cruz. Deu o nome do parasita em homenagem ao sobrenome do mestre, Cruz. Quando eu homenageio o homem, eu coloco final i. Então virou Trypanosoma cruzi. Logo após o nome do descobridor, do quem descreveu, Chagas, vírgula, o ano que ele descreveu, 1909. Um exemplo de como se faz a descrição. Uma observação é que já foram 100 anos que Carlos Chagas, um médico brasileiro, é um dos poucos pesquisadores no mundo, ou o único, que descobriu tudo de um parasita. O agente etiológico, o protozoário Trypanosoma cruzi, a doença que ele causa, o mal de Chagas ou doença de Chagas, quem transmite, o seu hospedeiro intermediário, o seu vetor biológico, que é o barbeiro dos gêneros Panstrongylus, Triatoma e Rhodnius, e o seu desenvolvimento parasitário, a sua biologia parasitária. Temos orgulho desse nosso pesquisador. Entre o gênero e a espécie, o animal pode ter um terceiro nome, que é o subgênero, a raça, escrito com a inicial maiúscula entre parênteses. Por exemplo, gênero e subgênero. Anopheles darling é uma espécie e o subgênero dele pode ser Anopheles nisorhynchus darling. Aedes aegypti é uma espécie e o subgênero dele pode ser Aedes stegomia aegypti.
O gênero do Aedes aegypti, que vocês já ouviram falar, o mosquito transmissor do vírus da dengue, é o Aedes, que está na figura abaixo aí. A abreviatura para espécie é SP. E quando eu quero falar de várias espécies, é SPP. Então, por exemplo, eu posso escrever Aedes SP, que eu estou dizendo de uma espécie. Ou, se eu quiser relacionar que ele tem várias espécies no plural, eu coloco Aedes SPP. Então, no exemplo aí, a Anuplocéfala, que é esse cestoide que está na figura, que é um verme achatado, segmentado de cavalo, de equídeos, na verdade, asininos, moares e equinos, também em outros. Eu tenho a Anuplocéfala SP, que se refere a uma espécie, e a Anuplocéfala SPP, que se refere a várias espécies existentes. Então eu tenho, que nós vimos lá no ensino médio, no segundo grau, na minha época chamada ginasial, a hierarquia, as classificações das regras internacionais de nomenclatura, cujo topo é o reino. Nós falamos dos 5 reinos. Depois vem filo, classe, ordem, família, tribo, gênero e a nossa unidade principal, espécie. Observem que nós temos subunidades entre reino e filo, sub-reino, entre filo e classe, subfilo, superclasse, entre classe e ordem, subclasse, entre ordem e família, subordem e superfamília, entre família e tribo, subfamília, entre gênero e espécie, subgênero, e abaixo de espécie, subespécie. Então aqui nós temos um exemplo da nossa fauna, a onça, esse felídeo chamado de onça no Brasil, cujo nome científico da espécie é Panthera onca. No caso aí está Panthera pardus, tá? Que é a Panthera parda, onça parda. A Panthera onca é do gênero Panthera, da família Felidae, da ordem carnívora, da classe Mammalia, do filo Chordata e do reino Animalia. Reforçando esse conhecimento, então, um outro exemplo de classificação com nome científico, o nosso conhecido cão, cachorro, doguinho em inglês, não, dog em inglês. A gente aqui é portuguesa para o doguinho. Então, canes familiares, espécie canes familiares, gênero canes, família Canidae, ordem carnívora, classe Mammalia, subfilo Vertebrata, filo Chordata, reino Animalia. Observe que nós somos do mesmo reino, animal ou Animalia dos cães. Somos do mesmo filo, Chordata. Somos da mesma classe, Mammalia, dos mamíferos. Agora, a partir de ordem, somos de outro grupo. E a nossa espécie é Homo sapiens. Ok? Lembrando que o nome latinizado ele é Proparoxita. Canis familiares. Então, revisando o que nós vimos na aula de hoje, numa revisão breve, as categorias taxonômicas que dão a hierarquia, os epítopos da classificação. Reino é um grupo de filos, filo é um grupo de classes, classe é um grupo de ordens, ordem é um grupo de famílias, família é um grupo de gêneros, gêneros é um grupo de espécies, espécie é um grupo de indivíduos com características semelhantes, que podem reproduzir e gerar descendentes férteis. Para quem lembra do ensino médio, quem estudou para o Enem, reracofage, tinha um macetinho para você lembrar, porque filo e ramo são sinônimos. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok? Então, na aula de hoje, vimos de maneira rápida o que é taxonomia. Vamos, então, praticar. E observemos perguntas para fixação. Vamos refletir para fixar o nosso conteúdo. Tentem relembrar agora. O que é parasitismo? Qual a importância da classificação dos seres vivos? Para que serve a taxonomia? O que é uma espécie? Vocês agora estão no 3º semestre de medicina veterinária.
Então, já viram anatomia, fisiologia, histologia, já falaram de alguns animais. De maneira não organizada ainda, eles também recebem nomes científicos. Tá? Leiam abaixo a curiosidade sobre o que Calvin Linneu, fez no século XVIII, em 1758. Sem internet, sem telefone celular, sem energia elétrica, sem grandes tecnologias que nós temos hoje, que nos possibilita, por exemplo, fazer essa aula flexibilizada à distância, e o que ele conseguiu conquistar e o que a gente está deixando passar, mas que a partir de hoje não deixaremos. Assim eu espero. Então, quais são os resultados que esperamos dessa aula de hoje, pessoal? Hoje aprendemos que parasitologia é uma ciência que estuda os parasitas, seus hospedeiros e a relação entre eles. Aprendemos sobre nomenclatura científica, sobre taxonomia. Faça uma revisão e eu vou passar um exercício de fixação para vocês. Essa é a bibliografia que podemos utilizar para a aula de hoje. A maioria dos livros e trabalhos científicos estão disponíveis na internet. Obrigado pela atenção, agradeço muito que tenham chegado até aqui e lembre-se que tudo vai passar, não deixe de usar máscara, comam de maneira saudável e sejam todos bem-vindos à parasitologia veterinária. Não tenham vergonha, mandem suas dúvidas e sugestões para o professor Ian. Fiquem com Deus e um grande abraço!